Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Roseli Moura. Vou dar continuidade à resolução de exercícios de álgebra linear e vou retomar um conceito que a gente viu há algum tempo atrás, umas semanas, que é produto interno. Vou fazer isso a pedido de alguns alunos que estão elaborando atividade e tiveram uma certa dificuldade em um dos exercícios, tá? Então, o que eu fiz? Tô pegando um exercício parecido com o da atividade, certo? E aí a gente vai explorar, tá bom? Na minha, na minha versão é 220 o número do exercício, mas a de vocês pode ser diferente, certo? Então, o exercício ele diz o seguinte: não entre em detalhes se a gente está no RN, no PN, na matriz, não interessa. Mas é dado o quê? A norma de um vetor U, de um vetor V, um intervalo de ângulo e o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, certo? E dentre algumas perguntas, uma delas é quem é esse produto interno? Desculpa. É dado o ângulo também, né? Esse não dá o cosseno, mas dá o ângulo formado entre os dois. Esse cosseno é 2π sobre 3, ok, pessoal? E uma das perguntas, a primeira pergunta é tranquila, a primeira pergunta do exercício, não da nossa atividade, tá? A primeira pergunta é quem é esse produto interno? Tranquilo. Pois bem, utilizando aqui a nossa relação, o que é que a gente vai lembrar? Quem é o cosseno de 2π sobre 3? Lembra 2π terços, simétrico em relação ao eixo y. O cosseno é oposto do cosseno de π terços e esse cosseno é igual a meio negativo, tudo bem? Essa informação. Então, aqui fica imediato, né? Então, eu vou substituir menos meio. Não sei o produto interno, acho que sem problema. Produto, a norma de U é 1, a norma de V é 2. Cancela denominador, produto interno menos 1. Ou seja, esse exercício já mostra que não preciso necessariamente saber se eu estou no PN, se eu estou nas matrizes, se eu estou no R3, se eu estou no R4, não interessa quais são as coordenadas de U e de V, não importa. O produto interno te dá essa liberdade. Até aí, tranquilo. Mas, na nossa atividade, acontece o quê? Tem uma pergunta parecida com o item B, mas o item B é fácil, que é a nossa atividade. O item C é um pouquinho pior, então eu vou fazer o item C, porque se você entender esse item, a atividade fica tranquila. O que o item C me manda? Eu quero, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Eu quero a norma do dobro de U menos o triplo de V. E aí vem essa pergunta que o aluno geralmente fala, mas eu não sei quem é U nem quem é V, como que eu vou saber a norma, que seria a medida? Então, aí vamos fazer uma colinha aqui ao lado para lembrar, tá? Que é isso que eu tô fazendo aqui vocês viram em produto escalar, né? Quando eu tenho a norma de um vetor qualquer, eu vou ter a raiz quadrada do produto interno dele com ele próprio, ok? Eu prefiro trabalhar sem raiz, então eu já coloco a norma ao quadrado, é o próprio produto interno, ok? Guardo essa informação, ficou meio fora, mas vocês entenderam. Pois bem, então o que eu tenho aqui, vamos trabalhar ao quadrado, tá? Então, depois eu tiro a raiz, vou fazer ao quadrado, tá? Então, aqui embaixo eu vou fazer uso do que a gente tem ali. Então, vai ser 2U menos 3V com 2U menos 3V. Vocês entenderam? Então, norma de U, U com U. Norma de 2U menos 3V, 2U menos 3V com ele próprio. É aqui que você vai ter que retomar, já deixei aberto, um pouquinho do que nós vimos
em teoria, tá? Então, olha, isso tem no material já disponível da teoria dessa aula. Olha, eu vou usar tanto a propriedade, as três, eu ia falar a B, eu destaquei a B, mas tanto a B e a C. Essa B é a que é a cerejinha do bolo, né? Então vamos lá. O que a gente entende com esse produto interno? Se eu tenho V1 mais V2, produto interno com V3, V1 fica com V3, mais lá fora, V2 com V3. É como se fosse uma espécie de distributiva. Se você preferir pensar dessa forma, pense assim. Então, é isso que a gente vai usar, só que no nosso caso vai ser V1 mais V2 e também vai ter, não vai ter só um elemento como V3. Então, vão ser umas distributivas, entre aspas, né? Porque não é distributiva, mas é parecido. Vai ser dessa forma que a gente vai resolver. No meio do exercício, eu também vou usar essa propriedade C. O que eu tenho? Se eu tiver um alfa multiplicando V1, eu posso deixar em evidência. Se eu tiver um alfa e multiplicando V1 e um beta multiplicando V2, os dois saem. Entenderam? Em evidência. E a primeira, que é a comutativa. Se aparecer V1 com V2, é a mesma coisa que V2 com V1. Tá? Então, a gente usa essas propriedades e tranquilo. Então, olha o que vai acontecer aqui desenvolvendo, presta atenção. Então, utilizando esse conceito que eu comentei, é como se eu tivesse este com esse com esse. Também esse com esse com esse. Eu posso abreviar o trabalho, mas eu vou fazer com detalhes, tá? Então, eu vou ter produto interno de 2U com 2U, mais o produto interno de 2U, acho que é melhor eu fazer embaixo, porque talvez não caiba aqui em cima. Então, vamos lá. Eu vou ter produto interno, melhor aqui, 2U com 2U, depois 2U com menos 3V, segura a onda com esse negativo, depois se ajeita. Depois, menos 3V com 2U. E, finalmente, o menos 3V com menos 3V. Percebe? Coube. Tudo bem? Aqui, eu não tiro só um 2. Por isso que eu falo, não é deixar em evidência. Se fosse deixar em evidência, se fosse parênteses, bastaria eu colocar o 2 em evidência. Não, eu tenho que deixar o 2 vezes 2. Então, fica 2 ao quadrado, o com o lá dentro. Aqui, 2 e o menos 3, certo? Eu já vou fazer, vai dar o quê? Menos 6, certo? Menos 6, o e o v lá dentro. Aqui, de novo, olha, menos 3 vezes 2 dá menos 6 também. Só que é V e U, que dá na mesma. E aqui, menos 3 e menos 3 vai dar o quê? Mais 9. Ou seja, é menos 3 ao quadrado. E o V com V. Pronto. Agora é só substituição. O que eu tenho aqui? 2 vezes 2 deu 4. Cola. A gente já tem aqui ao lado o quê? Produto interno de U com U é a norma ao quadrado. Então, aqui eu vou ter a norma ao quadrado, que é o próprio 1, né? 1 ao quadrado, menos 6. Calma. Dá uma olhada aqui. Eu tenho U com V, V com U. Não é a mesma coisa? Não vale a comutativa? Então, eu não tenho menos 6. Eu tenho o quê? Termos semelhantes, né? Então, eu vou ter menos 12 UV. Mais 9, que multiplica a mesma coisa que o anterior, é a norma de V ao quadrado, certo? Então, aqui vai ser 2 ao quadrado. Como no item A gente já tinha visto esse resultado, né? Que tinha dado menos 1, é só substituir, né? Então, aqui, vamos lá, deu 4 menos 12 vezes menos 1, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 9, 36.
Ajeitando essa situação, ficou 4 mais 12 mais 36, certo? 40, 52. Essa é a resposta? Ainda não. Lembra que aqui no início do exercício eu fiz o quê? Eu elevei o que ele pede ao quadrado, certo? Como eu quero só a norma, eu não quero ela ao quadrado, né? Então, portanto, a norma de 2u menos 3v é a raiz de 52, certo? Esse exercício, gente, é ipsis literis, é muito parecido com o que eu tô cobrando na atividade. Espero que auxilie vocês. Bom trabalho. Até a próxima.